Boa noite, boa noite. Boa noite a todo mundo. Bem-vindos, obrigada pela presença de vocês aqui. Obrigado ao canal J-Play por mais uma oportunidade de eu compartilhar os meus conhecimentos e me apresentar. Meu nome é Ana Lua Negrelli, eu sou nutricionista de formação, trabalho há mais de 10 anos em consultório, tenho 2 formações, uma em nutrição esportiva e outra em nutrição funcional. E eu fiquei muito feliz quando eu vi os produtos da Junesse e os produtos que a gente ia trabalhar. Então, acho que a Junesse ela me conquistou primeiro pelos produtos. Depois que eu fui conhecer a empresa, que eu acabei me apaixonando pela empresa Junesse. E a ideia desse treinamento é como a gente explica sobre os produtos. Então, a gente tem aí uma série de produtos na mão e muitas vezes eu vendo algumas pessoas explicar, eu escuto algumas groselhas e aí eu queria passar para vocês como que vocês podem falar desses produtos, ter ainda a sua credibilidade, realizar as vendas, mostrar os benefícios para os seus clientes e, mais importante, estar dentro do que a gente pode alegar sobre eles. Então, a gente tem uma questão aqui no Brasil que o que a gente pode alegar sobre esses produtos é diferente do que em outros países, correto? A gente tem uma legislação aqui, quem regulamenta os nossos produtos é o órgão Anvisa, e a Anvisa ela tem algumas restrições que é bem diferente do que tem lá nos Estados Unidos. E aí a gente entra numa dificuldade, talvez, num desafio aqui da gente mostrar todos esses benefícios, criar, né, o interesse do cliente ou da pessoa que vai trabalhar com esses produtos e não ir contra o que a gente pode falar aqui ou o que a gente não poderia falar aqui. Então é mais ou menos esse assunto que eu quero abordar para vocês e mostrar como é que a gente desperta assim o interesse numa boa, mesmo estando dentro das nossas regulamentações aqui, tá? Às vezes tem até um assunto um pouco chato que é compliance, que meio que a gente pensa que poda, né, as nossas asas, mas na verdade não é. Eu acho que é muito sério a gente mexer com a saúde de alguém, então eu acho certo existir essas regras e a gente segui-las. Eu gosto de contar uma historinha, até para que vocês percebam o quão importante é esse assunto. Tá? Então, existiu uma empresa aqui no Brasil chamada Noni e ela tinha um suco, um blend com essa fruta chamada Noni que trazia vários benefícios para a saúde. E só que aqui no Brasil, acho que talvez por ela ter sido a primeira, não sei, as pessoas que distribuíam a Noni, elas alegavam muitos fins terapêuticos para os nossos produtos. Ou seja, para os nossos não, desculpa, para esse blend que eles tinham, para os produtos deles. E aí, o que aconteceu com a Noni foi que ela foi impedida de trabalhar no Brasil, né, de distribuir o produto no Brasil. Imaginem o que aconteceu com os distribuidores. Perderam esse direito. Né? Então, é muito sério. Porque o que começou a acontecer? As pessoas, em vez de continuarem os tratamentos delas, tomarem os medicamentos delas, elas começaram a consumir o produto e aí vieram os órgãos que regulamentam e falam, bom, se esse produto ele serve para cura, ele não deve ser regulamentado como um suplemento, ele tem que ser regulamentado como um medicamento e ele não está próprio para ser um medicamento. Então a Noni foi impedida de trabalhar no Brasil e aí imagina, é gravíssimo, não é? Gravíssimo. Imagina a gente perder o direito de ter o registro de um produto dentro da Anvisa. Então é muito, muito sério esse assunto. É muito sério. Então a gente tem uma responsabilidade com o nosso negócio e com o negócio de todo mundo. Tá? Então por isso que a gente tem que tomar bastante cuidado com o que a gente alega, né, sobre os nossos produtos, para a gente não cair nessa mesma coisa. Seria muito triste a gente perder a possibilidade de distribuir os produtos aqui. Então eu gosto sempre de alertar que assim, não podemos falar que os nossos produtos curam qualquer coisa ou que eles sirvam para qualquer patologia. Então eu vou abordar isso ao longo do nosso treinamento
E eu queria também chamar atenção para as fotos de antes e depois que a gente usa. Eu vejo muita foto rolando por aí, nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, e muitas vezes essas fotos elas têm promessas de melhora de pele ou de qualquer questão muito rápidas. Né? Então eu acho que cria uma expectativa muito grande no cliente e às vezes, porque cada organismo, gente, é único. Né? Quando a gente fala de processos biológicos, cada um responde de uma forma. Então não é o mesmo tempo que eu tenho, né, de resultado com um produto, pode ser que para a Célia aqui não seja o mesmo. A alimentação dela é diferente, o metabolismo dela é diferente. Então quando a gente posta uma foto que tem um resultado muito rápido, tem um aí, alguém já viu aquele do bumbum? É 4 dias, né? Aquele resultado enorme em 4 dias. Eu acho que pode ser até verdade, tá? Porque eu estava no grupo de WhatsApp quando ela postou os resultados dela. Mas aí a gente coloca uma data naquela foto e aí a gente está mostrando para o nosso cliente que ele pode ter aquele mesmo resultado em 4 dias. E se ele não tiver? Né? Aí a gente fica com a nossa credibilidade sendo posto à prova. Tá? Então eu sempre falo 3 meses, 2 meses, por mais que a pessoa tenha tido um resultado mais rápido do que isso, eu acho que 2 meses, 3 meses é um bom prazo para a pessoa já sentir, ser visível, né, o resultado dela. E outras coisas que eu gosto de chamar a atenção também alguns materiais que são criados por alguns distribuidores e isso começa a espalhar no WhatsApp e de repente você tem uma informação ali naquele material que não foi a Junesse, né, que deu aquela informação, foi criado e a gente está colocando ali num material que a gente está divulgando. Então eu vejo muito isso acontecendo com o Naara. Porque a gente não tem tanto material sobre ele, as pessoas criam, justamente para suprir uma necessidade de ter um material aí para a gente divulgar. E aí, assim, eu vejo que tem algumas fotos que aparecem que estão colocando todos os benefícios que uma certa vitamina traz. Ou eu gosto de usar o exemplo do zinco. Zinco é tão importante no organismo, mas ele está dentro do Naara porque ele ajuda a produção de colágeno. E aí ele coloca assim na foto, não sei se vocês já viram, é uma foto que tem vários quadradinhos. E cada quadradinho está mostrando ali o que faz com alguns dos nutrientes que tem ali. Aí tem um que fala assim, zinco é bom para aumento de massa magra. É esse o motivo que o zinco está dentro do produto? Não. Mas o meu cliente ele pode achar que se ele tomar o Naara, ele pode ter ganho de massa magra. Eu vi um outro dia que ajuda no aumento da testosterona. Né? Então ele pode pensar que se ele tomar o Naara, ele vai ter uma melhora na produção de testosterona. Entendeu? Então por isso que a empresa ela não deixa que a gente crie materiais, que a gente crie folders. Se a gente criar, a gente tem que mandar isso para a empresa e ver se está de acordo com o que a gente pode falar. Certo? Então, olhem bem essas fotos de antes e depois, a gente pode usá-las, mas peguem de pessoas que vocês conhecem. Uma vez a gente deu um plano, bem no comecinho, a gente não tinha distribuidores ainda usando os produtos e tendo os resultados deles. Então a gente pesquisou no Google várias fotos e pegamos fotos de resultados da linha Luminesse. E aí a gente dando plano, bastante gente na sala, e aí a gente colocou, olha, alguns resultados da linha Luminesse. Aí uma pessoa levantou a mão e falou, essa foto aí ela não é da linha Luminesse. Essa foto é de um vídeo de uma menina que faz uma maquiagem, porque ela tem bastante marca de acne, e aí ela faz essa maquiagem, e isso daí não é resultado de linha Luminesse, isso é uma maquiagem. Como é que fica a credibilidade do plano? Acabou, né? Acabou. Então, nada do que a gente falava, as pessoas acreditavam. Então, peguem fotos de pessoas que vocês conhecem, ou de pessoas que vocês podem perguntar de onde que veio, para a gente não cair nisso.
né, de divulgar uma foto, que às vezes até é um Photoshop. Tem uma que eu tenho visto que rola também às vezes no grupo de WhatsApp, que é uma lateral de uma perna cheia de estria, e aí o depois é exatamente a mesma foto, só que com Photoshop. E é muito fácil a gente ver se é uma foto de Photoshop, né? Principalmente se é a mesma. Você vê que a posição da cadeira que está atrás é a mesma, a luz é a mesma foto, só que alguém passou um Photoshop ali para tirar as estrias. E a gente, sem querer, a gente começa a divulgar isso. Tá? Então, de novo, a nossa credibilidade começa a diminuir se alguma pessoa pegar isso e falar, não, isso claramente é uma foto de Photoshop. Então, você não consegue mais ter a atenção daquela pessoa naquele produto porque ela vai desconfiar. Certo? Então, é muito sério. Por isso que eu gosto de dar esse treinamento e a gente vai falar um pouco do que não pode e do que a gente pode falar para facilitar a vida de vocês na hora que vocês estiverem divulgando os produtos. Uma coisa que também tem acontecido bastante é que a gente tem um canal no YouTube que a própria empresa disponibiliza para que a gente estude os produtos. Para quem não conhece, se chama Longevity TV. Ele é no YouTube, ele tem legendas em 29 línguas, então a gente pode colocar aqui numa rodinha em português e estudar com mais profundidade, com mais detalhes os produtos. Quem descreve, né, os produtos é um dos médicos do corporativo, que ele chama William Amzalag, e ele explica com bastante detalhes, assim, nem sempre só os produtos, mas ele explica, por exemplo, o que é obesidade, o que é célula-tronco. E aí a gente assiste e a gente fica animadíssimo, porque as informações que tem ali são riquíssimas. Só que a gente tem que fazer um filtro, porque esse material e os PDFs todos que são criados, que estão lá no nosso J-Office, eles são materiais exclusivos para a legislação dos Estados Unidos. Então a gente pode sim estudar esses produtos, mas a gente vai ter que colocar um filtro na nossa fala. Do que a gente pode e o que a gente não pode alegar. Se vocês pegarem o VidaCell, é só fins terapêuticos que tem ali, para quem já viu. Então a gente tem que meio que sambar aqui o nosso samba mesmo, para que a gente consiga não burlar, né, o que a Anvisa permite e que a gente continue divulgando os produtos, mas sem alegar qualquer coisa de fins terapêuticos. Então, começando. Uma coisa que eu gosto de deixar claro, tá, gente? Eu não sou dermatologista, eu sou nutricionista, então eu posso falar com muito mais profundidade dos suplementos do que dos cosméticos. Então, o que eu falar aqui foram de treinamentos que eu tive, né? Então eu estou mais repassando uma informação do que sendo uma informação minha, ok? Começando aqui, eu gosto muito de mostrar o que é telômero, né? Então a gente tem o Finity, é um produto que a gente não tem aqui no Brasil ainda, e a gente tem que ver como é que ele entra, mas eu vejo as pessoas explicando o Finity e se embolando todo para falar, então eu vou dar uma pincelada nele, apesar de não ser um produto que a gente tem aqui. Eu acho legal porque às vezes você quer mostrar o nível de tecnologia que tem ou o tipo de pesquisa, e às vezes vocês estão até mostrando para pessoas que moram fora do Brasil e que vocês podem comercializar o Finity lá fora. Então acho legal a gente saber explicar, né? Ele é um produto que ele tem muita pesquisa por trás. E ele é desenvolvido por um médico que se chama Vincent Giampapa. E aí eu vejo muitas pessoas falarem assim, olha, o Finity ganhou o prêmio Nobel. Já ouviram isso? Um produto ele não tem como ganhar o prêmio Nobel, é o pesquisador que ganha o prêmio Nobel. E o Vincent Giampapa, ele também não ganhou o prêmio Nobel, ele foi nominado. Então é a mesma coisa do Oscar. Ele tem a nominação ao Oscar e tem a pessoa que ganhou o Oscar. Por ele ter desenvolvido essa substância, ele foi nominado. E o que ganhou o prêmio Nobel é a pesquisa do encurtamento de telômeros, que foi feito por uma mulher. Vamos entender um pouco, né, como é que ele funciona, o que é telômero, e eu vou falando as coisas que eu já escutei
para vocês irem corrigindo quem vocês ouvirem falar dessa forma. Telômero, ele é uma parte do nosso DNA, né? Tá aqui, tem pointer aqui? Ele dá para ver? Não, vou apontar aqui. Tá, então, olha só a célula. A célula, ela tem uma membrana e dentro ela tem o núcleo e dentro do núcleo ele tem o DNA, que ele fica representado nessa forma de X, que é o cromossomo. Cada pontinha desse cromossomo tem uma capinha protetora, que se chama telômero. Eu gosto muito da analogia do cadarço do tênis. Então, se você for pegar o seu cadarço do tênis, ele tem uma capinha plástica que protege ele. O telômero seria isso. E aí ele vai encurtando ao longo da vida. Conforme essas células vão se duplicando, as pontinhas do DNA elas vão se encurtando e a gente começa a envelhecer. Tem aspecto de envelhecimento. Então, essa pesquisa que descobriu o encurtamento de telômeros e que tem algumas espécies animais que não têm encurtamento de telômeros, é essa que ganhou o prêmio Nobel. Para essa formação de telômeros aqui, a gente tem uma enzima que se chama telomerase. E essa enzima forma o telômero. Então, a gente vai diminuindo a produção dessa enzima. E aí, o Vincent Giampapa, ele descobriu uma substância que se chama TA65MD, que ajuda a produção de telomerase e aí alonga os telômeros de novo. Ok? Então, quando vocês forem explicar o Finity, fala que ele age no encurtamento de telômeros e ele está lá dentro no núcleo da célula, dentro do DNA, tá? O que eu já ouvi falar por aí. É que o Finity, ele age alongando as pontas das células. Eu pensei, onde que está a ponta da célula, né? Não, é a ponta do DNA. E eu acho que o pessoal vê aquele vídeo do Finity, que ele vai colocando bem pertinho, o que ele está vendo são umas bolinhas que tem aqui, que fica, todo o DNA ele fica enrolado nessas bolinhas, elas chamam estonas. E elas são bolinhas, então acho que a pessoa olha isso e fala, as pontas das células, ou já ouvi assim também, ele alonga as células do DNA. Não tem como, né, alongar as células do DNA, porque o DNA está dentro da célula, ele não tem célula, né, ele tem essas bolinhas que o DNA fica todo enroladinho nessas estonas, né, então eu já ouvi algumas coisas engraçadas por aí. Tá? Então, quando vocês forem explicar o Finity, explica. Ele é uma substância que ajuda a alongar os telômeros. Se você quiser explicar o que é telômero, eu falo assim, lembra que o DNA ele fica representado naquele xizinho? Cada pontinha dele tem uma capinha protetora que se chama telômero, e aí que ele vai agir. Tá? Se a gente tem encurtamento desses telômeros, a gente tem um envelhecimento. Ok? Então, ele não ganhou o prêmio Nobel, o produto, tá? O médico foi nominado. O Reserve, ele entrou aqui no Brasil no dia 2 e até foi engraçado porque o rótulo da caixa do Reserve, ele veio sem o chá verde e sem a aloe vera. Então, várias pessoas começaram a me mandar mensagens, falaram, cadê o chá verde, cadê a aloe vera? O produto, para ele entrar num país, ele tem que estar de acordo com a legislação vigente no país. Tá? A aloe vera, existe uma única empresa só que pode comercializar a aloe vera no Brasil. Até ela é uma empresa de marketing de rede. E aí, quando eu ia lançar, eu falei, que estranho, né? Porque ou eles conseguiram a liberação, ou eles vão ter que tirar. Se eles tirarem alguma substância do produto, é alguma substância que não altere a função principal dele. Porque se fosse alterar a composição e a função do Reserve, eles não iam lançar. O AM/PM, gente, tem melatonina no PM, que é para você dormir melhor. Se
não pode melatonina no Brasil, até agora, tá? Não é uma substância que a gente compra em farmácia. Então, se mudar a função do PM, a empresa não vai poder lançar o AM/PM aqui. Eu prefiro que o produto ele mude um pouco a composição e ele mantenha a sua característica e a sua função do que ele não entre. Vocês concordam comigo? Eu prefiro. Então, o Reserve, ele é esse caso. Então, eles tiveram que retirar o aloe vera, retirar o chá verde, para que a gente pudesse comercializar. O Reserve, o que a gente pode falar dele? Que ele é um blend, ele é uma mistura, um blend de frutas antioxidantes. Tá? Ele tem aí as frutas vermelhas e ele tem a uva preta. Então, as frutas vermelhas são ricas num antioxidante que se chama antocianina, que é super benéfico. E ele também traz a uva preta com uma concentração bem bacana de resveratrol. Eu não estou falando que o produto é resveratrol. Eu não estou falando que ele tem 160 taças de vinho. Não estou falando isso. Eu estou falando que ele é um blend de frutas, mas que essas frutas trazem vários benefícios. Radicais livres a gente produz todos os dias, tá? Produz pelo estilo de vida, pela poluição, tanto que é um dos produtos mais vendidos da Juness, porque a maioria do mercado da Juness é asiático, lá tem muitos poluentes, então as pessoas consomem muito o Reserve lá. Então o estilo de vida que a gente tem aumenta essa quantidade de radicais livres e a gente deveria consumir antioxidantes, que são as substâncias que combatem esses radicais livres. Radicais livres envelhecem também. E a gente precisa de antioxidantes. Só que a nossa alimentação ela é muito pobre em antioxidantes hoje em dia. Principalmente se a gente come mais industrializados e menos alimentos in natura. E a gente acaba tendo também uma variedade muito pequena de frutas. Então o que você está mostrando aqui? Que a pessoa consumindo um sachê por dia, ela aumenta a variedade de frutas. Ela está consumindo romã, cranberry, blueberry, que é o mirtilho, açaí e uva aí dentro. São frutas vermelhas que a gente também não tem na nossa rotina aqui no Brasil. Alguém tem consumo de blueberries todos os dias? É super caro, além de tudo, né? O blueberry. Então aqui você está melhorando a variedade, você está colocando nutrientes para dentro e você tem aí uma concentração de resveratrol bacana, que o resveratrol ele é um dos únicos antioxidantes que consegue ir até o DNA e proteger o DNA. E ele também tem pesquisas mostrando que ele tem um papel na longevidade. Ok? Mas sim, ele foi retirado, o aloe vera, ele foi retirado o chá verde para poder entrar aqui no Brasil. Mas continua sendo um produto fantástico, de um apelo muito legal. As pessoas gostam da ideia de consumir, né, o Reserve todos os dias. E a gramática? Também não. Tirou, né? Certo? O Naara, a gente falou um pouquinho, né, dos materiais que foram feitos sobre o Naara, mas eu vejo algumas coisas que as pessoas falam que não estão tão corretas. Então, primeiro, é uma proteína hidrolisada que a gente poderia suplementar a partir dos 25, 30 anos, porque a gente diminui a produção de colágeno. Tem gente que fala assim, daí o corpo para de produzir colágeno. Não para, tá? Ele diminui a produção, então é interessante que a gente reponha. Eu falo nos meus planos, colágeno sozinho, ele não faz um papel tão significativo, não é tão, porque ele é uma proteína, você pode usar esse colágeno que você está consumindo para formar outros tipos de proteína, não necessariamente novos colágenos lá na pele. Então, o que é importante? É o precursor de colágeno, que são os nutrientes, as vitaminas, os minerais, os nutrientes que tem aí dentro, que vão melhorar a ação dessa proteína, ela migrar lá de novo para a sua pele para ela formar novas fibras de colágeno. Então, é ele que faz a diferença, o precursor. E aí eu vejo algumas pessoas falando assim, olha, a vitamina C, ela aumenta a absorção do colágeno.
absorver, para mim, na área da saúde, é você passar do seu intestino para dentro da sua corrente sanguínea. Na pele você não absorve, você forma novas fibras de colágeno. Tá? E a vitamina C ela vai agir lá na pele, tá? Porque ela é precursora de colágeno. No intestino, o que melhora a absorção essa proteína estar hidrolisada, isso quer dizer que ela está quebrada em pedaços menores, e aí ela vai melhorar essa absorção do intestino para dentro da corrente sanguínea, e pasmem, o que faz a gente melhorar a absorção de proteínas é sódio. A gente precisa de sódio para que o aminoácido da proteína ela vá para dentro da célula, lá no intestino. E aí algumas pessoas falam assim, mas o Naara tem sódio. Ele tem 26 miligramas de sódio por dose. Não é muito, não é muito. A gente pode consumir 1.500 miligramas por dia. E a gente consome muito mais do que isso. Principalmente as pessoas que estão consumindo industrializados. Então a pessoa ela tem, por exemplo, pressão alta e ela tira todo o sal da comida, mas ela continua consumindo alimentos super ricos em sódio. 2 salsichas lights, dessas de Peru, tem 1.200 miligramas de sódio. 2 colheres de sopa de shoyu, cada uma tem 600. A gente come muito mais do que isso no japonês de shoyu, não come? E aí, assim, as pessoas falam, nossa, mas tem 26 miligramas de sódio, tem sódio. O iogurte que a gente toma, esses super desnatados ou zero, tem 120. Então 26 miligramas não é muito. Se alguém questionar vocês da quantidade de sódio, não é muito. Ele vai melhorar a absorção aí dessa proteína. E aí lá na pele os outros nutrientes começam a funcionar como precursores para que você pegue a proteína que você suplementou e monte em novas fibras de colágeno. Agora, gente, alimentação ruim, principalmente cheia de açúcar, cheia de proteína fundida, né, com aminoácidos. Então, eu sempre falo disso, o pessoal fica triste comigo. A gente chama de produtos de glicação. Pudim, você pegar um leite com açúcar e deixar aquilo bem quente, queimando. Molho barbecue, que você põe na carne. Isso forma produtos de glicação e ele detona a fibra de colágeno, esses produtos glicados. Tá? Então, a alimentação também, ela conta muito. Então, você está suplementando, mas a sua alimentação não ajuda. E é a mesma coisa do uso da linha Luminesse. Então, a pessoa que tem uma alimentação ruim, ela vai ter menos resultado na linha do que a pessoa que tem uma alimentação melhor. Por isso que não dá para a gente afirmar que a pessoa vai ter uma melhora em tanto tempo. Tá? Então, Naara, tudo bem? O VidaCell acho que é o mais desafiador de todos, né? Porque você vai olhar no Longevity TV, são N fins terapêuticos que ele tem. O que ele tem aí dentro é a alfa-glicana. A alfa-glicana, ela é só esse arroz que eles tiram lá do Vale do Sião, ela só consegue se desenvolver dentro desse arroz porque o solo é rico numa alga que se chama espirulina e esse solo ele fica alcalino. Então eu já vi pessoas falando que tem espirulina aqui. Não tem, é só o solo que é rico e o arroz ele cresce nesse solo e ele desenvolve essa glicoproteína. Então, eu acho que a pessoa errou, na verdade, mas eu vi também numa reunião a pessoa falando assim, não, porque ele é rico numa bactéria que se chama espirulina. Não, é uma alga, né? Então, foi num plano bem grande que eu escutei isso. Mas essa alfa-glicana, ela tem uma série de benefícios dentro do organismo. Nos nossos materiais está escrito assim, ele serve para nutrição celular, né, para a saúde da célula. Se vocês quiserem entrar num pouco mais de detalhes, outra de novo aqui, a figura da célula, né? Então lembra que a gente tem membrana, aqui o núcleo, e a gente tem um citoplasma, que a gente teve que estudar todas essas organelas aqui para passar no vestibular. Complexo de Golgi.
Retículo endoplasmático rugoso. Lembra disso? E aí tinha as nossas queridas mitocôndrias, né, que elas são produtoras de energia. Elas ficam lá dentro do citoplasma da célula, pegando todo o substrato, tudo o que a gente consome e transformando isso no tal do ATP, que é energia. O VidaCell, ele vai agir aí na produção, na melhora da produção de energia. Por isso que ele é bom para performance em exercício. Tá? Então mostre o VidaCell para as pessoas que treinam, que ele é bem bacana. O que dá para falar sobre ele? Que ele é feito de arroz, ele não tem muitas calorias. Ah, só uma coisa que eu esqueci do Reserve, tá? Ficam me mandando bastante pergunta assim, se ele tem açúcar, o Reserve. Ele não tem açúcar. O que ele tem é o carboidrato natural das frutas que tem ali, que é 8 gramas, é muito pouco que tem de carboidrato ali. Então ele não vai alterar a glicemia, ele não vai impactar na sua dieta, se você está querendo emagrecer, nada disso. E o VidaCell também, ele não tem uma quantidade enorme de carboidratos, porque falam, ai, nossa, arroz, eu estou em dieta, não estou consumindo arroz. Enfim, não sei qual é a dieta que a pessoa está fazendo, mas ele também não vai impactar numa quantidade de carboidrato muito grande ali, ele é bem pouquinho. E aí ele vai, que vocês podem falar, que ele é um arroz retirado lá do Vale do Sião, pode contar essa historinha, e ele tem a glicoproteína ali que vai melhorar a produção de energia das suas células, tá? Metabolismo e para performance, melhorar aí a potência muscular, isso é bacana, tá? Aí entrando um pouco nos cosméticos, na linha Luminesce, no Ageless, como eu disse, eu não sou dermatologista, mas sei que a gente não pode alegar muitas das coisas que eu vejo as pessoas falando, então a gente não pode falar que a linha cura nada. Outro dia uma pessoa me chamou e falou, o que eu posso recomendar para herpes zoster? Eu falei, nada, nada, não tem essa função os nossos produtos. Então a gente não pode falar que cura melasma, que cura rosácea, que melhora melasma, que acne. A gente não pode alegar isso, tá? Mas existe uma forma da gente falar que você está falando a mesma coisa, só que você não está alegando o fim terapêutico. Primeiro, acho que é legal a gente também falar um pouquinho de cada um. O cleanser, ele é levemente ácido, então orienta a pessoa que está usando, o seu cliente ou a pessoa nova, que não é para deixar horas e horas o cleanser no rosto, porque senão ele vai fazer um leve peeling no rosto, aí fica vermelho. É 30 segundos, e se a pessoa tem uma pele mais sensível, talvez mais rápido ainda, né? Só lava e tal, depois ela vai se acostumando com o uso do cleanser. A gente não pode falar que ele tira manchas, que ele melhora a espinha, acne, mas a gente pode falar que ele pode fazer um clareamento na pele, ou que ele melhora a vermelhidão. Isso pode falar. O sérum, né, que ele, na mesma linha, né, que ele cura, que ele... acho que até falar que ele tira as rugas, você não pode falar. Mas que ele melhora o tônus da pele, você pode. O viço, deixa a pele mais saudável. Acho que tônus é uma boa coisa para se falar. Tá? Porque você não está falando que ele ajuda a produzir elastina e colágeno. Mas que melhora o tônus. É isso. A máscara também, né? Ela vai melhorar o tônus. Ela é uma máscara lift. Você não pode falar que ela produz elastina e produz colágeno, né? Mas que ela melhora aí a firmeza, isso vocês podem falar, que ela clareia. O do corpo, a gente fica até triste, né, de não poder falar o que ele faz, mas ele suaviza, ele ameniza o aspecto da celulite, isso você pode, agora que tira e cura a celulite, você não pode. Que ele hidrata,
que ele uniformiza, isso dá para falar. O do dia, né? Você pode falar que ele hidrata, que ele suaviza. Eu acho que nada melhor do que as fotos de antes e depois. Tá? Vocês podem falar sim que a linha não tem parabenos. Ah, tem uma foto rolando aí também nos grupos de WhatsApp que eu vejo com vários selos mostrando que a linha é orgânica, que a linha é natural, que ela não é testada em animais. Vocês já viram essa foto? Eu sempre falo, gente, não usa, porque não é verdadeiro. Alguém que criou aquilo. A linha não é testada em animais, mas ela não é orgânica. E ela não é 100% natural. Tá? Então, não é um material criado pela empresa. E o pessoal divulga. É difícil tirar, né, de circulação, porque a pessoa olha e fala, nossa, que máximo, ela tem todos esses selos. Se tivesse esses selos, estaria na embalagem. E o Ageless também tem uma coisa interessante do Ageless, que o pessoal começou a falar desse Botox instantâneo. Botox instantâneo. Gente, Botox é uma marca. A gente não pode usar o nome de uma marca para divulgar o nosso produto, porque se a Botox resolver implicar com a gente, né, então a gente pode falar sim que ele é uma máscara tensora, que ele é o efeito Cinderela, acho que não está envolvendo nenhuma marca. Uma coisa interessante que eu tive num treinamento é que eu achava antes que o Ageless ele era só uma maquiagem. Mas a argireline, ela já tem estudos demonstrando que ela melhora o tônus da musculatura. Então ela também tem uma ação de melhorar o músculo. Então a linha luminesce agiria na pele e o Ageless agiria na parte da musculatura. Né? Então bem interessante também, sabendo que ele tem uma ajuda, né, na melhora, né, da aparência de envelhecimento aí agindo na musculatura. Tá? Então é assim, a gente sempre tem colocado esse aviso de que não é nenhum medicamento, não é feito para tratamentos, e sim, eles são suplementos e cosméticos que vão agir mais na prevenção do que cura de qualquer coisa. Certo? Quantas gestantes, quem está amamentando? Gestantes, amamentando, crianças, diabéticos. Eu acho interessante a gente sempre perguntar para o médico. Porque eu não tenho um diploma de medicina de falar, olha, você pode, você não pode, nem muito menos a maioria dos distribuidores. Então é interessante que se mostre o rótulo para esse médico e que ele avalie se a pessoa naquela condição pode. Tá? Diabéticos, se não tem açúcar, se não tem aquele suplemento não vai elevar a glicemia, os nossos, acho que desses que eu falei, nenhum tem contraindicação para diabéticos. Crianças, tem gente que fala assim, eu posso dar Naara para o meu filho? Gente, a criança tem 10 anos, não tem sentido dar Naara para uma criança que está com colágeno intacto na pele, né? Então, não tem muito porquê. E Reserve pode. E assim, não tenham medo de falar dos produtos. Não o intuito desse treinamento não é que vocês tenham medo, mas sim que vocês tenham critério, que vocês tenham cuidado e que vocês busquem as informações corretas. Porque às vezes vocês estão num plano que tem uma pessoa da área da saúde ali, que é extremamente entendida do assunto, né? Ela vai falar, tá falando bobagem. Uma vez eu fui mostrar a linha luminesce para um cirurgião plástico, e eu falando de célula-tronco. E aí ele falou, Lua, peraí, célula-tronco? Vamos lá, que célula? Então eu falei, ixi,
tem uma coisa a mais aí. E aí ele falando dele, não, fala célula estaminal, que é uma célula diferente da célula tronco do cordão umbilical. E aí eu aprendi, eu não vou ficar falando só célula tronco, se eu falar, eu vou falar que ela é uma célula tronco adulta e que ela não é aquela célula do cordão umbilical. Né? Então você vê que um detalhe assim, você está colocando à prova a sua apresentação. Então podem sim mostrar para os médicos, vai lá, mas eu até oriento que mostre o rótulo, ele sabe o que ele está vendo. Então não tenham medo. O gestante tem que mostrar o Nara também pro médico? É bom mostrar. Ela perguntou se gestante mostraria o Nara. Sim, acho legal. E a linha de cosméticos, será que o gestante pode usar também em função de ter essa célula tronco adulta? Ela está perguntando se a gestante pode usar a linha Luminesce por ter célula tronco. Eu vou falar aqui o que eu já conversei com uma pessoa super expert em célula tronco, mas não posso eu falar que, olha, essa gestante pode usar, tá? Ela falou que não tem problema, porque a célula tronco ela é uma célula a célula tronco que ele usa é uma célula de regeneração e reparação. Ela não vai se duplicar em outra célula, ela sempre vai procurar que a pele se regenere. Tá? Agora, de novo, mostra para o médico, porque eu não posso pegar isso para mim, né, e falar... Não vem com uma contraindicação, mas sempre é bom não, isso. Os produtos não têm contraindicação, porque se tivesse, a gente teria outro tipo de regulamentação para eles. Ok? Então, obrigada pela presença de vocês, obrigada pela oportunidade e espero que vocês façam bons negócios, que vocês apresentem esses produtos da forma melhor possível e sempre tomando bastante conta do negócio de vocês e o de todo mundo.